Vocês viram o que o Thiago Leifert falou do Palmeiras, mano? Vocês viram? Só pra contextualizar, né, pra quem ainda entendeu, né, óbvio, estamos falando de Mundial, da vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly, que muito torcedor tá reclamando do primeiro tempo do time. A gente falou em live, eu fiz a análise aqui, pô, não é possível que tem gente reclamando ainda. Mas muita gente acha que o Abel errou na escalação, errou na postura, errou em tudo. Eu fiz uma leitura aqui, muita gente concordou, alguns discordaram, mas o Thiago Leifert falou uma parada que eu acho que é importantíssima que a gente escute aí, que é um cara que manja muito de futebol, um cara que faz ótimas análises sobre o Palmeiras, e vamos ver o que ele falou aí, se faz sentido, se não faz sentido. Quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários. O Palmeiras, eu vi alguns torcedores reclamando do primeiro tempo, eu vi algumas pessoas na imprensa falando, um primeiro tempo ruim do Palmeiras. Eu discordo, eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi exatamente como tinha que ter sido. O Palmeiras entrou de propósito no primeiro tempo em marcha lenta. Cara, tá muito calor lá, mesmo. Não tá fácil de jogar. Teve uma hora que a câmera era um escanteio pro Palmeiras, a câmera subiu assim, ó, e os jogadores não tinham sombra, meu irmão. Sabe o que significa quando você não tem sombra? Que o sol tá a pino, o sol tá aqui, ó. É sol do meio-dia na tua cabeça. Não tá fácil de jogar. Daí a pausa para hidratação, o medo das tempestades que tem, eles têm razão, tá? Mas estava muito calor. E eu achei que o Palmeiras no primeiro tempo, de propósito, foi no mínimo necessário. O Estevão economizou bastante. No final ele começa, até a partir dos 30, ele começa já a ficar um pouco mais ansioso e começa a ir mais atrás da bola, mas eu achei o Palmeiras direitinho. E só você vê a marcação baixa que o Palmeiras fez. A estratégia era atacar as costas da última linha. Ok, mas no segundo tempo o Palmeiras levantou um pouquinho, subiu um pouquinho as linhas de marcação. Era claro que a estratégia era no primeiro. Vamos tentar atrair eles e jogar nas costas deles. Se der, se não der, vamos resistir para dar o sprint no segundo tempo. Até por isso o Veiga foi escalado de titular, não o Maurício. Para se ter o Maurício inteiro no segundo tempo, que era a estratégia do Palmeiras. Atacar no segundo tempo. É simples, cara. É tão difícil de enxergar isso? Pro segundo tempo, o Abel também acha que dá para ir um pouco mais para cima, dá para soltar um pouco mais e entra, para mim, Superior Player of the Match. O Superior Player of the Match ganhou o Estevão. Eu discordo. Para mim, o Superior Player of the Match foi Flaco Lopes. Flaco Lopes. Decidiu o jogo, mano. Mudou o jogo. Embora eu acho que o Richard Rios até foi melhor, mas não foi tão decisivo. Chat, fala do Flaco Lopes para mim. O Flaco jogou muito, meu. O primeiro gol foi um... Já vou até perguntar pra vocês, deixa aqui nos comentários, eu vou fixar o melhor comentário. Eu quero o comentário com a justificativa, tá? O Flaco Lopes, hoje, ele merece ser titular do Palmeiras no lugar do Vitor Roque? Sim ou não? Na minha opinião, sim. Eu acho que o Palmeiras ele tá gerando mais jogo que o Vitor Roque. A bola bate no Vitor Roque e volta. A bola bate no pé do Flaco Lopes e fica. Às vezes ele erra, a jogada erra, mas... tem continuidade nas jogadas. Hoje, no momento, para um torneio de tiro curto, o Flaco Lopes está mais pronto do que o Vitor Roque para ser esse titular do Palmeiras, na minha opinião. Quero saber a sua, deixa nos comentários que eu vou fixar o melhor comentário. Um gol contra aconteceu com participação do Flaco, porque o Flaco estava ali sendo marcado por dois zagueiros, o Al-Ahly obviamente sabia que o Flaco de cabeça é muito bom, tinha dois caras marcando ele atrapalha esses dois caras que se embananam e acabam fazendo o gol contra. Mas tem uma participação do Flaco, se o Flaco não tivesse ali, talvez esse gol não tivesse saído. Então o Flaco foi importante para tumultuar aquela bola na área. Beleza, gol. E aí o segundo gol do Flaco, tem algum torcedor do Flu hoje aqui? Vai lembrar do Everaldo, né? Boa comparação. Tem algum torcedor do Flu que a gente precisa... Eu queria comparar o que o Flaco fez com o que o Everaldo fez no jogo contra o Borussia Dortmund. Então, Marcelão, é o seguinte, Marcelo Vega tá aí, ó. Quando o Flaco recebe a bola, e uma bela bola pro contra-ataque do Palmeiras, o Flaco já imediatamente olha para a esquerda. Eu não posso mostrar o lance aqui, senão vão derrubar a nossa live, certo? Mas ele imediatamente olha para a esquerda e vê onde está o marcador. Era um marcador pequenininho que eu esqueci o nome, menor do que ele. Quando ele começa a carregar a bola, a reação do Flaco é cortar para a frente do marcador. Ele sai na frente e ele fecha, ele dá uma fechada no marcador. Por que ele fez isso? Que é a jogada mais inteligente. Ou ele tira o marcador, a possibilidade do marcador ultrapassar ele, ou o cara faz a falta e é expulso, né? Você protege o seu espaço e o cara fica num dilema. Cara, sento o pé no Flaco Lopes e sou expulso? Vocês lembram de Paris Saint-Germain e Barcelona, que o Araujo fez isso? Sento o pé nele e sou expulso? E nem é só senta o pé, não. Ele, numa dessa, ele só tromba o pé ali, tá ligado? Às vezes na passada ele esbarra sem querer e é expulso, mano. Então o defensor fica muito nessa de tipo, preciso dar uma recuada. E aí o Flaco Lopes ganha. Ou deixa ele seguir. Se entrar na área, então, faça um pênalti e corre o risco de ser expulso,
ou deixa ele seguir. E na hora que o Flaco corta na frente do zagueiro, o zagueiro fica nesse dilema, ele tenta dar um carrinho no Flaco e recolhe o pé, pra ele não ser expulso. E aí o Flaco, cara, tem todo o espaço do mundo pra, com frieza, matar. Todo mundo já criticou bastante o Flaco aqui. O Flaco já perdeu muito gol, já prejudicou o Palmeiras em alguns jogos, sim, é verdade. A gente, principalmente no ano passado, falou. Mas, cara, tem que dar o mérito do Flaco, porque ele foi absolutamente perfeito na segunda jogada. Perfeito. E sem falar que o Flaco, nesse 1x1 com o goleiro, ele vem acertando. Esse ano ele tá melhorando. A última vez que ele perdeu um gol claro contra o goleiro, assim, foi aquele contra o Botafogo na estreia do Brasileirão. Desde então ele vem melhorando esse 1x1, que era a maior crítica que a gente tinha sobre o Flaco. Feito. Ele fez tudo direitinho. Protegeu com a mão, olhou o cara, fechou na frente dele, bloqueou a passagem do marcador, que teve que desistir da jogada, chegou lá e matou o lance. Ele foi absolutamente perfeito. Superior player of the match. Mas por que eu falei do Everaldo? Porque se você pegar o lance do Everaldo contra o Borussia, que foi o lance mais importante, né? Que ele acaba fazendo mais difícil, que é desacelerar e rolar a bola pro Canóbio, se não me engano, que estava chegando pela esquerda. Se ele pega essa bola e corta pra frente do zagueiro e protege o espaço por dele, dentro, né? O cara também ia ficar nesse dilema de, dou um pontapé no Everaldo aqui, sou expulso, ou deixa ele passar e deixa o meu goleiro se virar. Só que o Everaldo corta pra fora. Ele, em vez de cortar pra dentro e fechar o zagueiro, depois vocês dão uma olhada no lance, ele corta pra fora. O Flaco fez exatamente o que o Everaldo deveria ter feito. Então, pô, boa. Aí, e uma coisa importante desse jogo do Palmeiras também. O fato de ter tido pausa para hidratação, pausa no intervalo nos 15 minutos e uma pausa ainda de tempo lá, de possibilidade de chover, né? Ajudou o Palmeiras. E digo mais, só para acrescentar, eu acho que ele não vai colocar esse ponto, talvez, né? O fato da pausa do climático lá ter sido logo após o gol, porque geralmente o que a gente percebe? Numa partida de futebol as nuances elas mudam quando saem os gols, né? Os times passam a precisar atacar ou a defender mais, e aí tipo assim, era um momento onde o Palmeiras talvez precisaria se reorganizar defensivamente, o Al-Ahly se organizar ofensivamente, e para você se reorganizar defensivamente, em teoria é mais fácil, e isso aconteceu. Isso geralmente acontece depois do gol, você não tem tempo para conversar com o seu técnico. E o Palmeiras teve. O Al-Ahly também teve, mas para se organizar defensivamente é mais fácil. E o Abel é mais técnico do que o José Rivera, né? Então, o fato dessa pausa ter sido logo após o gol ajudou demais o Palmeiras a controlar e não sofrer nenhum susto, basicamente, no restante da partida, mano. Ajudou a esfriar o jogo. Qualquer ímpeto que o Al-Ahly pudesse ter, qualquer fôlego que o Al-Ahly pudesse ter, esses intervalos acabaram ajudando o Palmeiras a controlar o jogo. E aí, você dá pro time do Abel a oportunidade de controlar o jogo, de esfriar a cabeça. Perfeito. Aí é muita tranquilidade. E aí eles aproveitaram bem, cara, tá bem encaminhada essa classificação. O Palmeiras fez uma partida mais uma vez sólida. E gosto muito do Richard Rios, acho que ele fez uma excelente partida. O Aníbal tá monstro. Tá monstro ou não tá, chat? Tá monstro. Enquanto o chat fala aí, Moisés, eu falo, tá monstro. Não sabia, Moisés, melhor jogador. O Abel comentou isso na coletiva, que a pausa ajuda quem tá ganhando. Que bom, eu também concordo com o Abel, não tinha visto essa parte. Mas o Aníbal tá monstro, a escalação do Abel tá super correta, né? Ele tá acertando tudo, ele tá jogando muito. E o Richard Rios, eu sou super fã dele. Eu adoro também. Jogador de futsal. Ele é liso, ele vai bem. Só que, cara, não precisava ter tomado aquele cartão amarelo, né? Nem aquele amarelo, ele teve uma que ele tentou saindo, jogando na área ali, que ele correu um certo risco ali desnecessário, mas dito isso foi um dos melhores em campo ontem. Aquele cartão amarelo lá foi muito idiota. Ele pega uma bola que já tinha saído em tiro de meta e joga, aí os caras do Al-Ahly ficaram bravos, tomam um cartão amarelo e 2 cartões suspendem. Pra que ele foi tomar aquele cartão amarelo? Burro, mas foi burro. Dificilmente numa próxima janela o Richard fica, hein? Eu acho que os times europeus vão querer levar o Richard embora. Porque o Richard se acalmar um pouquinho, né? Ele tem essas coisas da pelada ainda. E é bom essa raiva, mas ele precisa aprender a canalizar melhor. Mas joga muito, cara. O Richard Rios é um jogador europeu jogando no futebol brasileiro, mano. E se ele for pro Atlético de Madrid, como tá sendo noticiado, cara, ele é o estilo de jogador do Simeone, mano. É o tipo de jogadorzinho não no sentido pejorativo, claro. Tipo o estilinho de jogador do Atlético de Madrid, mano. Sul-americano, raçudo, de boa técnica. Pô. Que partida do Palmeiras. Mais uma. E daqui a pouco a gente volta a falar um pouco de Abel, porque o Abel
Não vamos falar de Abel. Nesse vídeo é isso. O que vocês acharam do comentário do Thiago? Thiago é monstro, né, mano? É um dos melhores analistas de Palmeiras que tem aí na mídia. Nem é palmeirense, tá? Porque eu vejo que tem muita gente que é palmeirense e não analisa o próprio Palmeiras tão bem quanto o Thiago. O Thiago é monstro, mano. Quero saber a opinião de vocês. E volto a perguntar, o Flaco Lopes, titular ou ainda não? Pra mim, o Flaco Lopes tem que ser titular do Palmeiras. Deixa o like, se inscreve aqui no canal Palmeiras TV de Palmeiras todos os dias. Saiu uma análise do jogo de ontem, tá bom? Assiste aí. Eu tô deixando aqui nos vídeos que vão passar aqui no final. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Avante palestra!